Fala galerinha do Enem 360, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa plataforma que é a mais completa para te preparar para o Enem e ela é totalmente gratuita. Exatamente por isso, como sempre, eu queria começar pedindo a sua ajuda. Curte esse vídeo, senta o like aí no vídeo, é muito importante que você curta esse vídeo pra gente, compartilhe para quanto mais gente poder, mais amigos seus conhecerem a nossa plataforma e poderem se preparar para o Enem assim como você. E faz o seu comentário aqui embaixo, crítica, sugestão, o que você quiser. É muito importante pra gente que você faça comentários aqui. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, se você ainda está dando esse mole, e ativa o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver novas postagens. Por último, queria pedir para você seguir a gente nas redes sociais que apareceram aí, todas as do Enem 360, e a minha pessoal que apareceu com certeza no Instagram, @tcvasconcelos. Pode seguir, tira dúvida por DM, pode tirar dúvida de questões que eu já fiz, que eu não fiz, de matemática, de física, fica à vontade. Eu sou o professor de matemática e física aqui da plataforma e eu posso ajudar vocês, eu estou à disposição para ajudar vocês o quanto vocês quiserem. Tudo bem? Tranquilo? Hoje, questõezinhas de física, eu escolhi de novo o tema da mecânica, que é extremamente importante, assim como o vídeo da primeira aula. Eu falei para vocês que é uma matéria que cai muito, cai mais de 1/4 das questões nos últimos 5 anos foram sobre isso, foram 19 questões em 75, ou seja, mais de 25% das questões. Então, mecânica é algo extremamente importante. Eu falei para vocês o quanto mecânica era abrangente. A primeira questão que a gente vai resolver hoje é essa aqui que eu vou botar para vocês, que é sobre equilíbrio de corpos extensos. Eu adoro essa matéria. Tem gente que gosta, é momento. Equilíbrio de corpos extensos que a gente usa momento para resolver. Vamos analisar. Questão 82, lembrando sempre que a gente está usando o bloco azul. Tá? Se você for pegar algum bloco aí para poder analisar, pega o azul para você não se perder nas questões. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. A barra ficou lá paradinha. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Primeira coisa que eu quero te dar uma dica. Cara, se ele quer saber como que a barra ficou em equilíbrio, esquece o saco de arroz, esquece o apoio e analisa só a barra. É isso que eu quero que vocês façam. Então olha o que eu fiz. Eu separei a barra e joguei o símbolo ali para o canto só para a gente ver como é que as coisas estão agindo na barra. Quais são as forças que estão agindo na barra? A primeira é óbvia. Aquele saco de arroz está puxando a barra para baixo. Está puxando a barra para baixo com que força? Uma força igual ao peso daquele saco de arroz. Ah, Thiago, mas ele não deu a gravidade. Tudo bem, vou chamar a gravidade de G. Você vai ver que não vai ser necessário. Ou seja, lembra que peso é massa vezes gravidade? Se a massa é 5, então eu tenho uma força ali de 5G. Concorda comigo? Ótimo. Agora, ali naquele ponto que é primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto, a quarta marcação, ou a terceira, se você não considerar com a extremidade, é onde eu tenho a base triangular, não é? Essa base triangular está empurrando a barra para cima. Então existe uma força normal ali, que eu não sei quanto vale, mas é uma força normal apontando para cima. Concorda? Aquilo ali é a força que a base triangular está fazendo na barra, está apontando para cima. E a barra é homogênea, se ela é homogênea, o peso dela acontece bem no meio dela. Eu não dividi em 8 partes iguais, eu vou botar o peso bem no meio, aqui no centro dela, 4 para um lado, 4 para o outro. Ou seja, o peso dela, peso de qualquer coisa é sempre m vezes g, eu não tenho nem a gravidade e nem a massa, vou botar uma força ali para baixo, mg. Ótimo. Eu tenho 3 forças. Eu posso fazer equilíbrio de forças? Tudo que está apontando para baixo é igual ao que está apontando para cima? Até posso, mas eu não conheço quanto vale essa normal. Então eu vou arrumar um jeito de não trabalhar com essa normal. Eu vou fazer momento. E para que eu não tenha que trabalhar com essa normal, eu vou usar como ponto de apoio, fulcro ou como você quiser chamar, exatamente aquele ponto ali onde a normal é aplicada. Por quê? Porque o momento é sempre calculado força
vezes a distância que ela está do ponto de apoio. Você concorda que essa normal ela está distância zero do ponto de apoio? Então ela não gera momento. Tá. Como é que eu faço equilíbrio então, Thiago? O momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário. Escrevi isso lá. Agora, olhando para as forças, qual é a força que vai fazer girar, se o ponto vermelho ali é o ponto de apoio, no sentido horário? Você concorda que mg vai fazer ela girar no sentido horário? Se eu pensar que esse aqui é o ponto de apoio, mg está puxando para baixo, vai fazer com que essa barra gire nesse sentido. Então, no sentido horário, é mg que está fazendo, é essa força. No sentido anti-horário, é a força 5G, porque repara que o apoio está aqui, ela vai fazer girar nesse sentido aqui, ó. Então, beleza, momento é força vezes distância. No sentido horário, vai ficar mg vezes 1, porque essa distância aqui, ó, é de 1 unidade. E do outro lado, eu tenho 5G vezes 3, porque essa distância aqui, ó, 1, 2, 3, é de 3 unidades. Viu por que eu falei que a gravidade não era importante? Porque eu posso cortar a gravidade de um lado com a gravidade do outro. Olha que legal, eu cortei a gravidade, cheguei em m é igual a 3 vezes 5, 15 quilos, gabarito letra E. Questão de equilíbrio de corpos extensos, muito tranquilinha. Não podia se dar o luxo de errar, porque senão o seu TRI vai lá para baixo. Lembra que se você erra uma questão fácil, a sua nota despenca. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é essa 63. Eu acho ela maravilhosa. Porque a gente vê no nosso dia a dia e muitas vezes não entende. Uma pessoa abre a sua geladeira e verifica o que há dentro. E depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força intensa, mais intensa do que a habitual. Todo mundo já passou por isso, né? Você fechou a geladeira e aí esqueci, vou tentar abrir de novo. Quando você tenta abrir, você tem que fazer uma força muito grande. Aí ele fala o seguinte, a dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o ou a. Vamos ler. Letra A. O volume de ar dentro da geladeira diminuiu. Letra B. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. C. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. D. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. E E. Temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. Tá, vamos analisar uma por uma até que a gente chegue na resposta certa. Primeiro, o volume do ar dentro da geladeira diminuiu? Não diminuiu. Quando você abre a geladeira e fecha ela, o volume da geladeira é o formato dela. Então, a geladeira aumentou ou diminuiu de tamanho? Não. Então, o volume não mudou. A letra B. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Sei lá se está com potência máxima. Ele não disse que aumentou, não disse que diminuiu, não disse sobre potência da geladeira. Então não dá para saber. Essa aí é totalmente sem sentido. Ele não falou que aumentou a potência ou diminuiu a potência. Letra C. A força exercida pelo... Essa é que eu mais gostei. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta, ou seja, se a geladeira não tiver ímã na porta, não tem esse problema. É óbvio que o ímã que está na porta da geladeira não vai influenciar em absolutamente nada. O ímã só está grudado lá na porta da geladeira, se for para lembrar de algum recado ou de alguma coisa ou se for alguma lembrança, é óbvio que ele não vai atrapalhar a abertura ou o fechamento dessa geladeira. Vou pular a D, a gente já fala sobre a D. A E. A temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente diante dela ser aberta. Essa é interessante. Cara, eu abri a geladeira. Quando eu abri a geladeira, o ar gelado que estava lá dentro sai e o ar quente que está aqui fora entra. Então, quando eu fecho, é claro que a temperatura lá dentro agora está maior e não menor do que estava antes. É por isso que a E está errada e logo de cara eu já sei que o gabarito é letra D. Mas vamos entender por quê? Pressão e força estão intimamente ligados. Você sabe que pressão é força sobre área. Se a pressão aumenta, é porque a força sobre aquela área está aumentando, ou a área diminuiu, pode ser também, mas pressão e força são diretamente proporcionais, se você mantiver a mesma área, tá? Então,
o que eu queria que você analisasse era o seguinte: quando você abriu a porta da geladeira, eu já falei, o ar quente entrou e o ar frio saiu. Eu sei que dá para analisar de duas maneiras. Lembra quando você já viu um filme lá de ação e você sabe que um avião, né, quando está em movimento, ele tem uma cabine pressurizada. Por quê? A pressão dentro do avião ela é maior do que a que está fora, porque o ar lá em cima é rarefeito. Ah, Thiago, então por que não explode? Porque a fuselagem do avião não permite que isso aconteça. Mas é por isso que em filme, quando acontecem explosões, as pessoas são lançadas para fora do avião, porque a pressão fora é menor do que a que está dentro. Então a força vai ser feita sempre de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Beleza, dito isso, eu tenho lá Piriti-Popotó. A pressão vezes volume sobre a temperatura é igual a pressão vezes volume sobre temperatura. Só que logo lá na letra A eu disse que o volume não mudou. O volume é constante, é uma transformação isocórica. Então eu posso cortar o volume e chegar nessa conclusão. Tá, vamos analisar no final? Cara, se eu abrir a geladeira e entrou ar quente, você concorda que a temperatura dentro da geladeira aumentou? Você concorda? A temperatura, na verdade, e esse ar quente que entrou, desculpa, vou até reformular, senão vai gerar dúvida. Você concorda que esse ar entrou quente? Mas assim que ele entrou, agora sim, ele sofre um resfriamento, porque a geladeira serve para isso. E aí ele faz com que esse ar quente que entrou caia de temperatura. Agora sim fez sentido. E se caiu de temperatura, para que essa fração se mantenha constante, a pressão dentro da geladeira também diminui. É por isso que existe uma força de fora para dentro. Tiago, mas quando eu espero um pouco, eu consigo abrir sem fazer força. Por quê? Porque, na verdade, depois de um tempo, o ar, aquela vedação não é perfeita e o ar começa a entrar na geladeira e igualar a pressão de dentro com a pressão de fora. E aí, depois de um tempo, quando as pressões se igualam, você consegue abrir a porta. É por isso que o gabarito é letra D. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido as duas questões. Qualquer dúvida deixa no comentário ou fala comigo no Instagram. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!